Número 15. Uma terra de contrastes marcantes. O Iêmen é um país que parece suspenso entre dois mundos. De um lado, há antigas cidades de tijolos de barro cercando o deserto como algo vindo de outro século. Do outro, conflitos modernos, colapso econômico e isolamento afastaram grande parte da nação do rápido progresso tecnológico visto no restante do mundo. Localizado na extremidade sul da Península Arábica, o Iêmen sempre foi uma terra de extremos. Montanhas imponentes cortam desertos secos. Vales profundos escondem vilarejos centenários construídos de pedra e argila. Cidades costeiras ao longo do Mar Vermelho e do Mar Arábico ainda sobrevivem por meio de tradições de pesca passadas de geração em geração. Há muitos lugares, a vida segue lentamente, quase intocada pelo mundo exterior. Mas esse contraste não é apenas geográfico, é profundamente humano. Em algumas áreas, a eletricidade está disponível apenas por algumas horas por dia, enquanto em outras, antigas torres de vento ainda resfriam naturalmente casas tradicionais sem nenhum sistema moderno. Em certas cidades, telefones celular conectam as pessoas ao mundo, enquanto a apenas alguns quilômetros de distância, comunidades inteiras dependem totalmente de posses, burros e comunicação escrita à mão. Durante séculos, o Iêmen foi um dos mais importantes cruzamentos de civilizações. Antigas caravanas comerciais que transportavam incenso, especiarias, café e bens preciosos passaram por essas terras a caminho da África, Ásia e Europa. Alguns historiadores até descrevem o Iêmen como uma das regiões continuamente habitadas mais antigas da Terra. Mas o Iêmen moderno conta uma história muito diferente. Anos de guerra, instabilidade política e crises humanitárias remodelaram a vida cotidiana. Bairros inteiros em grandes cidades foram danificados. As estradas frequentemente estão quebradas ou bloqueadas. A falta de eletricidade é comum. O acesso à água potável continua difícil em muitas regiões rurais. Ainda assim, apesar de tudo isso, milhões de iemenitas continuam a viver com uma resiliência extraordinária. O que torna o Iêmen tão fascinante é como a tradição ainda domina profundamente o dia a dia. Há muitas aldeias. As pessoas ainda usam roupas tradicionais todos os dias sem que isso pareça ultrapassado. Os costumes tribais continuam a influenciar as leis locais e o comportamento social. Os laços familiares são extremamente fortes e as decisões são frequentemente tomadas coletivamente pelos anciãos, em vez de uma autoridade individual. Famílias grandes se reúnem em torno de refeições compartilhadas, onde histórias, conselhos e histórias são trocados tão naturalmente quanto uma conversa. E talvez o mais surpreendente de tudo, muitas partes do Iêmen permanecem quase completamente desconhecidas do mundo exterior. Existem vilarejos escondidos profundamente dentro de vales montanhosos onde turistas modernos raramente visitam. Antigas fortalezas ainda se erguem sobre rotas comerciais esquecidas. Em algumas regiões, estradas mal existem e comunidades sobrevivem em isolamento quase total. Até mesmo a natureza contribui para esse contraste. Algumas partes do Iêmen enfrentam calor extremo e secura desértica, enquanto outras, especialmente nas terras altas, desfrutam de temperaturas amenas e chuvas sazonais que tornam as paisagens verdes e férteis. Isso cria um país onde dois mundos completamente diferentes existem lado a lado. Esse contraste entre tradições antigas e luta moderna cria um dos países mais misteriosos e incompreendidos da Terra. O Iêmen não é simplesmente um lugar definido por manchetes de guerra. É também uma civilização com uma identidade cultural que se estende por milhares de anos, um lugar onde a história ainda está viva no cotidiano. Quando o sol nasce sobre as imponentes casas de pedra da antiga Sanaa, o chamado para a oração ecoa pelas ruas que existem há séculos. Crianças brincam entre edifícios antigos enquanto comerciantes abrem pequenas lojas cheias de especiarias, tecidos e produtos artesanais. Mesmo durante as dificuldades, a vida continua. Número 10. Ecos de um passado turbulento. Para entender o Iêmen moderno, é preciso primeiro compreender sua longa e turbulenta história. Esta terra testemunhou a ascensão e queda de reinos, impérios, invasões, revoluções e guerras civis por milhares de anos. Cada fortaleza nas montanhas, cada beco antigo e cada palácio em ruínas carrega a memória de uma era diferente. Até mesmo dialetos e tradições locais refletem séculos de influência de diferentes governantes e civilizações. Muito antes do petróleo transformar o Oriente Médio, o Iêmen já era rico e poderoso. Antigos reinos iemenitas controlavam as lucrativas rotas comerciais de incenso e mirra que conectavam a Arábia à África e ao mundo mediterrâneo. Caravanas cruzavam desertos carregando mercadorias raras que eram mais valiosas do que ouro nos mercados antigos. O lendário Reino de Sabá, frequentemente associado à Rainha de Sabá, floresceu aqui há mais de 2000 anos. Grandes barragens, sistemas avançados de irrigação e redes agrícolas prósperas transformaram parte do Iêmen em uma das regiões mais ricas do mundo antigo.
Alguns historiadores até chamavam o Iêmen de Arábia Félix, que significa Arábia Afortunada, por suas terras férteis e prosperidade em comparação com os desertos áridos ao redor. Mas a localização estratégica do Iêmen também o tornou um alvo. Ao longo dos séculos, potências estrangeiras lutaram pelo controle da região. Os otomanos, o Império Britânico e várias dinastias locais competiram por influência. O norte e o sul do Iêmen permaneceram politicamente divididos durante grande parte do século XX, desenvolvendo sistemas políticos e identidades muito diferentes. Então vieram os conflitos que moldariam o Iêmen moderno. Levantes políticos, instabilidade econômica, rivalidades tribais e interferência internacional empurraram o país ainda mais para a crise. Nos últimos anos, o conflito em andamento devastou a infraestrutura e deslocou milhões de pessoas. Distritos inteiros em cidades como Sana'a e Taiz mostram cicatrizes visíveis da guerra. Prédios permanecem parcialmente destruídos. Bairros históricos foram danificados. Escolas e hospitais em algumas regiões lutam para funcionar. Famílias foram forçadas a fugir de suas casas, às vezes várias vezes, levando apenas o que conseguiam carregar. Ainda assim, mesmo a meio à destruição, vestígios da antiga grandeza do Iêmen ainda estão por toda parte. A cidade antiga de Sana'a é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Suas famosas casas-torre, decoradas com padrões brancos intrincados e janelas de vidro colorido, se erguem acima de ruas estreitas que existem há séculos. Em Shibon, frequentemente chamada de Manhattan do deserto, arranha-céus de tijolos de barro com séculos de idade ainda permanecem de pé no meio do deserto. Essas estruturas notáveis, algumas com até 11 andares, são consideradas um dos primeiros exemplos de planejamento urbano vertical na história da humanidade. Enquanto isso, antigos fortes e castelos nas montanhas continuam a observar vales por onde caravanas viajavam muito antes de existirem fronteiras modernas. Para muitos iemenitas, preservar estes tesouros culturais não é apenas uma questão de história. É uma questão de identidade e sobrevivência. Número 5. A vida nos mercados movimentados. Se você realmente quer entender o Iêmen, não há lugar melhor para começar do que seus mercados. Em todo o país, os souks tradicionais continuam sendo o coração pulsante da vida diária. Esses mercados lotados estão cheios de sons, cores e cheiros que quase não mudaram por séculos. Eles não são apenas centros comerciais, são ecossistemas sociais onde comunidades inteiras interagem. Caminhar por um mercado iemenita é como entrar em outra era. Becos estreitos transbordam de comerciantes vendendo especiarias, perfumes, tecidos, mel, grãos, café, joias e adagas artesanais conhecidas como jambias. O ar é denso com o aroma de cardamomo, incenso, carne grelhada, sementes torradas e pão fresco assando dentro de fornos de pedra. Vendedores chamam clientes enquanto crianças atravessam caminhos lotados carregando cestos ou empurrando carrinhos. Em alguns mercados, burros ainda transportam mercadorias pelas ruas estreitas, assim como faziam há gerações, especialmente em cidades antigas onde veículos não conseguem passar. Uma das tradições mais famosas dentro dos mercados iemenitas é a cultura do café. O Iêmen é historicamente um dos primeiros centros de cultivo e comércio de café. A cidade portuária de Mocha tornou-se mundialmente famosa há séculos como um grande ponto de exportação de café para o mundo. A própria palavra mocha se origina desse porto iemenita, ligando o país para sempre à cultura global do café. Ainda hoje, o café iemenita continua profundamente conectado à identidade local. As famílias frequentemente se reúnem para beber quiche, uma bebida tradicional quente feita de cascas de café misturadas com especiarias como gengibre e canela. Forte, aromático e levemente picante, ele reflete o caráter da própria terra. Outra grande parte da vida nos mercados é o cat. Ao longo da tarde, muitos iemenitas se reúnem socialmente para mascar folhas de cat, um estimulante leve profundamente enraizado na cultura local. Reuniões de negócios, discussões políticas, sessões de histórias e encontros comunitários muitas vezes giram em torno de sessões de cat que podem durar horas. Tardes inteiras podem passar em conversas, negociações e narrativas sobre pátios sombreados. Para os estrangeiros, a prática pode parecer incomum, mas para muitos locais ela representa um importante ritual social e uma forma de manter relacionamentos dentro da comunidade. Além da comida e do comércio, os mercados do Iêmen também preservam o artesanato antigo. Artífices continuam criando tecidos à mão, joias de prata, artigos de couro, cerâmica e adagas curvas tradicionais usando técnicas transmitidas por gerações. Em algumas oficinas, artesãos ainda dependem totalmente de ferramentas manuais, com quase nenhuma maquinaria moderna envolvida. Apesar das dificuldades econômicas, esses mercados tradicionais continuam a sobreviver porque são muito mais do que lugares para comprar e vender mercadorias.
Eles são centros sociais, linhas vitais econômicas e arquivos vivos da memória cultural. As pessoas se reúnem não apenas para comprar, mas também para trocar notícias, discutir política, organizar casamentos, resolver disputas e manter laços comunitários. De muitas maneiras, os mercados representam a própria alma do Iêmen, resiliente, lutada, caótica, profundamente tradicional e constantemente viva. Número 1. A arte de contar histórias iemenitas. Muito antes de existirem televisão, smartphones ou internet, o Iêmen preservava sua história através da narração de histórias. E até hoje, a arte da tradição oral continua sendo uma das mais poderosas tradições culturais do país, sobrevivendo através das gerações apesar da modernização. Em aldeias escondidas entre montanhas e desertos, histórias ainda são transmitidas a anciãos para gerações mais jovens à noite, muitas vezes sob céus abertos ou dentro de pátios com pouca iluminação. Essas histórias incluem heróis tribais, reis antigos, jornadas no deserto, guerras, histórias de amor, lições morais e lendas espirituais. Algumas histórias datam de centenas de anos, preservadas quase inalteradas pela repetição oral. Outras são baseadas em eventos históricos reais, mas gradualmente misturadas com mito, simbolismo e imaginação, tornando difícil separar fato de folclore. Para muitos iemenitas, contar histórias não é apenas entretenimento. É uma forma de preservar a identidade, sabedoria e memória coletiva em um país onde registros escritos eram historicamente limitados nas áreas rurais. Através das histórias, as crianças aprendem sobre coragem, honra, hospitalidade, lealdade, paciência e sobrevivência a ambientes hostis. Em encontros tradicionais conhecidos como majlis, os homens frequentemente se sentam juntos por horas discutindo história, poesia, política e lendas locais. Café ou chá é compartilhado lentamente enquanto as conversas transitam entre debates sérios e expressão poética. A própria poesia tem enorme importância na cultura iemenita. Poetas habilidosos são figuras respeitadas, capazes de influenciar a opinião pública, resolver disputas e preservar a história tribal através da poesia falada. Alguns poetas conseguem memorizar milhares de versos, transmitidos oralmente sem nunca terem sido escritos. Em comunidades rurais, trocas poéticas entre tribos ainda ocorrem durante cerimonias e celebrações, às vezes em formatos competitivos onde inteligência, memória e ritmo determinam o respeito. O ritmo do árabe falado, combinado com técnicas dramáticas de narração, cria apresentações que podem cativar o público por horas sem nenhuma tecnologia moderna. E talvez em nenhum lugar a tradição narrativa do Iêmen seja mais visível do que em sua própria arquitetura. As cidades antigas quase parecem histórias esculpidas em pedra e barro. Casas torres erguem como fortalezas verticais nas encostas das montanhas. Janelas estreitas brilham com vitrais coloridos ao pôr do sol. Escadas escondidas conectam terraços no topo com vista para becos antigos abaixo. Cada edifício parece carregar sua própria narrativa, como se cada parede tivesse testemunhado séculos de vida humana. Alguns locais falam de tesouros escondidos enterrados sob antigos fortes. Outros contam histórias sobre espíritos, viajantes perdidos ou vilarejos misteriosos isolados do mundo. Essas lendas continuam a crescer porque a própria terra parece antiga e inexplorada. Essas lendas se tornam ainda mais poderosas porque o Iêmen permanece relativamente isolado do turismo global e da mídia internacional. Grande parte do país ainda parece profundamente misteriosa para estrangeiros. E esse mistério continua a alimentar a fascinação em todo o mundo. Porque o Iêmen não é apenas uma nação lutando a meio a dificuldades. É também um arquivo vivo de tradições antigas, histórias, arquitetura e memória cultural que sobreviveu enquanto grande parte do mundo moderno mudava rapidamente ao seu redor. Mesmo em tempos difíceis, o povo do Iêmen continua a preservar algo incrivelmente raro, uma conexão direta com um mundo muito mais antigo. Um mundo onde histórias ainda são contadas face a face. Onde a história vive dentro das conversas do dia a dia. E onde o espírito antigo da Arábia ainda sobrevive nas montanhas, desertos e mercados de uma das civilizações mais escondidas do mundo. E isso é o Iêmen, uma terra onde civilizações antigas, tradições vivas e lutas modernas se encontram em um dos contrastes mais poderosos da terra. Das ruas atemporais do Iêmen às torres de pedra imponentes de Sanaa, isso não é apenas um país, é um pedaço vivo da história ainda respirando hoje. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Quanto desse mundo oculto do Iêmen você acha que o mundo exterior ainda não descobriu? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, eu leio todos. Se você ficou fascinado por esta jornada por um dos lugares mais misteriosos do planeta, não se esqueça de deixar o like, se inscrever para mais documentários de viagem profundos e ativar as notificações para não perder a próxima história escondida ao redor do mundo. Porque este é apenas um capítulo e o mundo está cheio de lugares que as câmeras raramente mostram. Até o próximo documentário.